Hoje é 3 de maio e eu vim fazer uma aula de capoeira. Você sabe por que o movimento negro tenta ressignificar a data do dia 13 de maio? É porque essa data é o dia da abolição da escravatura no Brasil. Mas essa abolição, a gente diz que foi uma abolição inacabada. A gente não teve, de fato, a libertação da população negra que foi trazida para cá sequestrada e escravizada por mais de 300 anos. Essa população não teve nenhuma política pública de ressarcimento dos seus mais de 300 anos de contribuição na construção da sociedade brasileira. Essa data foi uma data imposta, existia uma necessidade de mudança do sistema econômico, então não era mais possível a sociedade brasileira se manter num sistema econômico escravista. A gente precisava de uma população consumidora e que pudesse consumir os produtos que eram importados da Inglaterra. Já existia uma população negra muito grande no Brasil e a Inglaterra via essa população como um possível nicho consumidor. Então eles queriam vender os seus produtos e por isso começaram a pressionar pela abolição da escravatura. Houveram leis anteriores à da abolição. Houve a lei Eusébio de Queiroz, que tentava coibir o tráfico negreiro, que já tinha ultrapassado todos os limites. Houve a lei do ventre livre, e que parece uma coisa tão distante na história de nós, mas o meu bisavô nasceu na lei do ventre livre. Houve também a lei do sexagenário, alforriava os negros que tivessem mais de 60 anos, o que não existia porque a expectativa de vida dos negros era de 35 anos, então quase ninguém conseguia essa libertação, e que na verdade foram leis só para inglês ver, porque o tráfico, mesmo depois da abolição, ele continuou, mesmo depois da abolição, várias pessoas negras continuaram como escravas porque não tinham uma opção, não tinham para onde ir, não tinham onde morar, então foram leis que não coibiram efetivamente a escravização das pessoas negras no Brasil. E nessa transição do sistema econômico, a mão de obra negra foi substituída pela mão de obra europeia, porque essa sim poderia ser remunerada. Então essa população passou da senzala à favela. Essa população que ajudou a construir o Brasil passou a ser vista como miserável, favelada, bandida. Então tudo que se refere à cultura dessa população também foi criminalizado. Houve inclusive até uma lei que se chamava Lei da Vadiagem, que impedia que pessoas negras se reunissem para conversar, para fazer festa, música, enfim, assim como também foram proibidos de jogar capoeira. Então, os impactos do roubo da nossa mão de obra, a gente sofre até hoje. Existem várias consequências. O nosso menor poder econômico, a nossa subrepresentação em espaços de liderança, de poder, de decisão, tem a sua raiz nessa história escravista e nesse abandono do poder público sobre nós. Essa criminalização, ela se desdobra no genocídio da população negra. A cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é morto. A gente vive realmente um verdadeiro genocídio. E a gente viu isso recentemente na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso é um verdadeiro extermínio. Isso é consequência da criminalização e do preconceito e do racismo que a gente vive na nossa sociedade. E muitas pessoas confundem e acham que a população negra está passiva diante de toda a violência que sofre. Mas isso não é verdade. Isso é porque a nossa história não foi bem contada. A gente está lutando no Brasil há mais de 300 anos pela nossa emancipação e já colhemos vários frutos, como a lei de cotas, por exemplo, que tem aberto espaço para nossa entrada na universidade, a lei 10.639/03, que é a lei de ensino de história africana e afro-brasileira, que nos dá a possibilidade de saber, por exemplo, da revolta dos malês, que foi uma revolta negra. Eles quase tomaram o poder no Brasil, não conseguiram por uma traição, mas que mostra o tamanho da nossa luta e o quanto ela é invisibilizada. Então nós não estamos passivos, nós estamos lutando e a gente vai continuar lutando até que esse país seja realmente igual. Por isso hoje eu estou aqui na Praça Zumbi dos Palmares, em Curitiba, para fazer uma aula de capoeira, essa prática que é um símbolo da nossa resistência e da nossa história. E se você não conhece a história afro-brasileira, eu te convido a conhecer.